Olá, bom dia, turma 232. Hoje é dia 6 de julho. A gente está começando a nossa aula, começando a trabalhar o capítulo número 28, a Era Vargas. Esse capítulo, a gente fez uma introdução no nosso encontro passado, na aula passada, onde a gente falou sobre quais eram as características desse golpe, né? Que foi um golpe, o golpe da Era Vargas, o golpe de 1930. O livro e muita literatura vai ser tratado como a Revolução de 1930. E a gente viu que não foi uma revolução, e na verdade foi um golpe, né, institucional. Então, nós iremos trabalhar hoje este primeiro governo, essa primeira parte do governo de Vargas, que vai ser denominado a Era Vargas. Então, essa primeira parte do governo que vai ser provisório. E por que provisório? Ora, porque vai ser governado sem uma Constituição, né? Porque a Constituição vigente, que era a Constituição de 1891, ela não foi respeitada no momento em que o Estado não cumpre a legislação, que era colocar quem venceu as eleições no governo, né? E quem venceu as eleições, mesmo que fraudulentas, mas venceu as eleições, foi o Júlio Prestes. Então, Getúlio Vargas chega ao poder apoiado por aqueles setores que eu falei na aula passada, das camadas médias, né, setores médias urbanas, né, os próprios tenentes e as oligarquias, que eram oligarquias regionais. Entre as oligarquias regionais que apoiam a chegada de Vargas ao poder está a oligarquia de Minas Gerais, né? Minas Gerais, que era dissidente, né? que apoiava São Paulo, e que quando houve então essa ruptura do pacto do chamado a política do café com leite, vai apoiar o golpe de Getúlio Vargas, tá? Então, eu espero que vocês compreendam isso, né? Que Vargas chega ao poder não respeitando a Constituição, por isso que a gente vai chamar de golpe de Vargas, golpe de 1930. Mas a literatura vai chamar de Revolução de 30. Aliás, por quê? Né? Ora, porque quando Vargas chega ao poder, ele trata de escrever a história, né? E ele pede para que se escreva a história. E por isso que eu vou iniciar a aula de hoje com uma imagem com vocês, né? Porque a imagem é uma imagem impressionante de Vargas, onde Vargas vai pedir para que se escreva um livro que conte a história do Brasil, que até então não havia um livro específico que contasse a história do Brasil, né? E tudo aquilo que a gente conhece como história oficial, que a gente vai destruindo, né? Quando vamos aprendendo história, que o Brasil foi descoberto em 1500. A gente viu que muito antes, né, disso o Brasil havia sido, entre aspas, os portugueses haviam se dado conta que existiam territórios, né, mais ao ocidente, aqui algumas verdades absolutas que a gente vai destruindo com o tempo só foram criados por essa historiografia oficial, né, digamos assim, que vai ser escrita, começar a ser escrita aí com Vargas. Então Vargas vai pedir para dizer o seguinte, que a república que antecedeu a ele, né, todo esse período de república que foi de 1889 até 1930, então todo esse período de 89 a 30, Vargas vai dizer que isso é velho. Então, por isso que nós vamos estudar hoje, olha, República Velha. Ninguém nasce com o nome de velho, né? Muito mais uma república. Mas essa república vai ser denominada de República Velha, das velhas práticas republicanas, por Vargas, né? Vargas que vai denominar isso através dessa literatura, né? Através, então, da sua necessidade de criar a história. Então, a gente vai ver uma imagem agora, vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente observar essa imagem de Vargas, que ela é emblemática, né? E por que ela é emblemática? Porque Vargas vai pedir para colocar nos livros de história essa imagem aqui, né? O que é essa imagem? Essa imagem é Vargas, né? Ele vai pedir para que seja colocado, então, na contracapa dos livros de história. Então, tu abre o livro de história do Brasil e aí tem a imagem de Vargas. Mais do que isso, Vargas vai ser o primeiro presidente no Brasil
a exigir que todas as suas fotografias, que toda a sua fotografia, né, que a fotografia do presidente com a faixa presidencial, que é essa aqui, ó, seja colocada em todos os órgãos públicos do Estado, para que as pessoas saibam quem é o presidente, para as pessoas reconheçam o presidente. Então, essa figura, a figura central, uma figura que mostra serenidade, uma figura com o rosto limpo, uma figura branca, uma figura que demonstra força, né? Vejam que nesse quadro existe uma luz, né, no centro, assim, a partir da metade para cima, assim, uma luz que mostra o seu rosto alvo, sereno, olhando para frente, né? Quer dizer, tem toda uma simbologia nesta foto. E isso não é à toa. E por que isso não é à toa? Isso não é à toa porque isso justamente é algo de propósito, né, de Vargas, justamente porque havia uma necessidade de mostrar quem é que manda, né, de colocar, existia nesse momento histórico, não só no Brasil, mas principalmente na Europa, existia o crescimento de uma tendência política que exaltava os seus líderes. E a gente não pode esquecer, então, digamos assim, da construção da imagem do líder, a construção da imagem do mito, a construção da imagem do grande condutor da nação. E a gente está falando de algo muito, muito específico. A gente está falando sobre o crescimento nazi-fascista. Então, essa técnica, né, de exaltação do líder, né, da colocação do líder como o mais importante naquele momento, a ser seguido, aquele líder que chega de maneira abrupta, né, tendo ele a verdade, sendo ele o cara certo, sereno, que a gente tem que apostar. Então, essa ideia de Vargas vai ser levada adiante através, então, dessa imagem, né? Mas não só de imagens que vai viver esse governo, obviamente que não. A gente vai ver que esse governo vai fazer uma série de mudanças, inclusive mudanças na lei, que vão ser importantes para a gente entender esse momento histórico do Brasil. Até aí vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Beleza, pura. Então vamos lá. Então, que momento histórico vai ser esse? Vou compartilhar de novo com vocês para a gente ver o momento histórico. Vamos lá. Então, o primeiro governo, anota aí, o período é o período provisório, que vai de 1930 a 34. Como esse governo ele não vai governar com Constituição, ele vai governar com isso aqui que está escrito ali, ó, com decretos-lei. Decretos-lei não são leis que já existem, pré-existentes. Elas são decretos que vão virar lei, porque não existe Constituição. Então, primeiro, ele vai nomear interventores, nomear pessoas que vão intervir nos estados. Então, ele vai tirar todos os governadores existentes nos estados, que vão ser chamados de presidentes, né? Presidente de estado do estado do Rio Grande do Sul, presidente do estado de Minas Gerais, presidente do estado de São Paulo, presidente do estado... Ele vai colocar interventores, pessoas que são, na verdade, da confiança dele nos estados. Vejam bem, que tipo de atitude é essa? É uma atitude intervencionista. É uma atitude golpista, né? Porque se eu coloco pessoas, né, que são pessoas da minha confiança, mas, tipo, eu coloco um paulista para governar o estado de Pernambuco. Que tipo de relação o estado de Pernambuco tem com este governador paulista? Nenhuma relação. Então, esse cara está lá, ele é um intervencionista. Que tipo de conhecimento ele tem sobre Pernambuco? Nenhum. Se eu coloco um paulista para governar o estado do Rio Grande do Sul, né?
Que tipo de relação ele tem com o estado do Rio Grande do Sul, com o paulista? Ele conhece aqui as características do estado, das necessidades que o estado tem? Será que ele vai fazer um bom governo para o estado ou para o governo federal? Se ele é um intervencionista, é para o governo federal. E anotem aqui, ó, do lado de intervencionistas, esses intervencionistas serão, sabe quem, pessoal? Serão os tenentes. Isso mesmo. Os tenentes que apoiaram o Getúlio Vargas no golpe, eles vão ser os intervencionistas. Eles vão ser nomeados os governadores do governo Vargas, do governo provisório. Então, Vargas é o presidente e ele vai estender uma malha de intervencionistas nos estados brasileiros para que ele, Getúlio Vargas, não tenha problema algum com os estados, para que os governadores governem junto com ele. Vocês entenderam isso, pessoal? Olha só, é muito mais favorável, né? É muito melhor para Vargas ter nos estados alguém que governe com ele sem causar problemas do que ter pessoas que vão cobrar dele. Então imagine o seguinte, vamos ver o seguinte. Eu queria perguntar para vocês. Aí eu vou baixar aqui, vou interromper aqui para olhar para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que, por exemplo, o presidente atualmente, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele tem algum problema com os estados? Com os governadores? Eu fiz uma pergunta. Qual é a relação, Sim. qual é a relação do presidente com os governadores hoje? É uma relação amistosa ou é uma relação um pouco que conturbada? Um pouco conturbada, tanto que aparece na televisão as decisões dos governadores que às vezes são até opostas ao presidente. Isso. A gente pode pegar a última lei que o presidente sancionou. Vocês estão ligadas na lei? Estão ligados na lei que ele sancionou agora, gente? Ele disse o seguinte, que não precisa usar máscara em supermercados, na missa. Não precisa usar, não é obrigatório usar máscara, mas é obrigatório usar máscara. Tipo, é uma lei confusa. E em vários estados, eu diria que em todos os estados do Brasil, todos os governadores, é uma lei do estado, é obrigatório usar máscara. Até porque a máscara é a única coisa que a gente sabe que protege um pouco as vias respiratórias. A máscara protege o nariz, a boca, mas ela não protege os olhos, né? Então, aí algumas pessoas usam aquele acrílico para proteger os olhos. Né? Proteger os olhos, só o acrílico não adianta, tem que usar uma máscara embaixo do acrílico, né? Eu, como uso óculos, né? Então eu tenho uma certa proteção, mas mesmo assim pode entrar aqui o vírus, pode entrar pelos lados. Então vejam, só por essa questão das máscaras, a gente pode ver que não há um consenso, o que é um consenso? Que não existe uma amistosidade hoje nas relações entre governos e estados. E o governo federal, ele tem que ser um governo para todos os estados, independente se o estado é um estado do partido dele ou não, porque ele é um estado federal. Estão entendendo isso que eu estou dizendo? Então, todos os estados da federação, eles têm que agir da mesma maneira com o governo federal. O governo federal tem que agir com todos os estados da mesma maneira. Mas, para Vargas, lá em 1930, para que não haja nenhuma espécie de golpe em cima dele, porque ele chegou errado no governo, ele chegou atabalhoadamente, ele chegou cometendo golpe. E para evitar que ele tome um golpe, ele faz o quê? Ele coloca interventores nos estados. Então isso é uma característica que vocês têm que levar. É bem importante isso, que vocês saibam isso, porque a gente vai entender como é que Vargas vai agir agora. Então, depois disso, o Vargas vai tomar uma medida
que vai controlar também a população. De que maneira? Ele vai criar os sindicatos que vão ser atrelados ao governo. O que é atrelado? Vai ser ligado ao governo. O que é um sindicato? Ora, o sindicato representa uma categoria. Então, por exemplo, o sindicato de professores, ele vai atender às necessidades dos professores. Jamais um sindicato de professores vai fazer uma greve para melhorar as condições de vida dos patrões, dos diretores de colégio. Por que não? Porque eles são os professores, não os diretores. Porque eles são os empregados e não os patrões. Então, vejam bem, um sindicato, dentro da lógica democrática, ele vai exigir o quê? Ele vai exigir melhorias para a sua categoria. Então, o sindicato de trabalhadores do ensino, que são os professores, vai exigir melhoria na condição do trabalho, né? Que ele tenha as peças necessárias para se trabalhar, né? Que ele tenha condições, que ele tenha luz na sala de aula, que ele tenha um quadro, que ele tenha classes, né? Que ele possa ter, né, um lugar para trabalhar, que seja respeitado o horário de trabalho dele, que ele receba um salário, principalmente isso, um salário digno para o seu trabalho, que ele seja respeitado, as suas leis sejam respeitadas, que ele tenha direito a férias, por exemplo, né? Então, veja, isso no âmbito do profissional da educação. Mas isso pode se estender para o sindicato dos metalúrgicos, para o sindicato dos padeiros, para o sindicato dos trabalhadores, né, ferroviários, para o sindicato, enfim, de várias categorias. E isso, obviamente, né, estava na lei. Os movimentos sindicais, principalmente os trabalhadores urbanos, eles faziam paralisações, faziam greves, porque a greve ela é um instrumento na democracia, é um instrumento para mostrar não só para o governo a insatisfação da sua camada de trabalhadores, mas para mostrar para a sociedade. Por exemplo, a gente pode até reclamar, por exemplo, quando a gente vai no médico, de não ser atendido. Reclama lá no médico. Reclama no hospital público que a gente foi lá e foi mal atendido, que não há vagas, né, que não tem respirador. A gente vai gritar com o médico que está lá, vai gritar com a enfermeira que está lá trabalhando, né, vai fazer a maior confusão. Mas vejam bem, o médico e a enfermeira não são eles que compram as máquinas de respirar. Não são eles que compram os equipamentos de proteção. Não são os médicos e as enfermeiras os responsáveis pela manutenção do bem-estar do aparato medicinal no Brasil. E sim os governos dos estados. Então, quando nós cobramos, quando há uma greve de enfermeiros, porque os enfermeiros não têm os equipamentos necessários para poder trabalhar, porque eles são mais infectados do que qualquer outra categoria pela Covid-19. Né? Então, quando a gente critica o enfermeiro, a gente tem que tentar entender que se ele está fazendo um protesto, se ele está fazendo, é porque, na verdade, ele está na linha de frente do combate. E ele precisa disso. Então, vejam bem, para o Estado evitar essas manifestações, greves, o Estado mesmo vai criar um sindicato para os enfermeiros, vai criar um sindicato para os professores, vai criar um sindicato para os metalúrgicos, vai criar um sindicato, entenderam, pessoal? E aí, quando tiver princípio de greve, o Estado vai dizer assim, ó, vai trabalhar. Deixa comigo. Vai trabalhar. Então, o Estado não pode atrelar o sindicato tem que ser livre do Estado, para que ele possa exigir do Estado melhorias nas condições de trabalho, exigir do governo, né? Então, o Getúlio Vargas cria um Estado para controlar o sindicato. Ele cria o sindicato para controlar o sindicato, certo? Então, olha só,
Ele governa por decreto-lei. Ele nomeia interventores. Ele atrela o sindicato ao governo. E agora, ele cria uma coisa que vai, digamos assim, acalmar os trabalhadores. Ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio. Isso mesmo. Hoje a gente tem um Ministério só do Trabalho, a gente tem um Ministério da Indústria e a gente tem um Ministério do Comércio. Ele criou, então, essas 3 áreas em um ministério só. O Brasil não tinha isso. Tanto é que isso vai ser fundamental para que a gente tenha uma legislação que possa garantir ao trabalhador, por exemplo, urbano. Então, anotem aí, ó, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Vai ser feita por um cara chamado Lindolfo Collor, que é o nome de uma cidade que nós temos aqui no interior do estado, inclusive. Anota do lado, para as cidades. É só para o urbano. Não vale isso para o rural. Até porque a indústria e o comércio só na cidade. Não tem indústria na fazenda. E não tem comércio na fazenda. Então é só para as cidades. Certo, pessoal? Então anotem do lado da criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio para as cidades. É só para o urbano. Então, nós vamos ver que essas leis, por exemplo, esse ministério vai cuidar do desenvolvimento do trabalho, das várias áreas de atuação do trabalho, da indústria. Que indústria vai ser responsável? Qual a indústria mais importante no Brasil neste momento? Vai ser a indústria de base. E aí a gente já vai ver o que significa indústria de base. Por exemplo, a indústria de minério, a indústria de fazer ferro. Ora, por que a indústria de fazer ferro, a indústria de minério é importante? Porque ela é a base de tudo, gente. Então, para a construção da tua casa, onde tu mora, do teu prédio, né, é necessário 2 coisas. É necessário ferro e concreto. Né? Então, tu vai ter aí uma mistura de ferro e concreto que vai armar a tua casa, a não ser que tu more numa casa de madeira. Aí sim, aí tu não vai ter ferro e concreto. Mas mesmo uma casa de madeira, tu vai ter muitos elementos dentro da tua casa que são baseados no ferro, que vai ser uma liga importantíssima para o desenvolvimento industrial. Então, a indústria de metais vai ser a indústria mais importante do Brasil no momento, a indústria de base do Brasil. Tá? Então, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, mais adiante um pouquinho a gente vai ver, vai ser importantíssimo para o Brasil desenvolver economicamente, principalmente nesse modelo que o Brasil não tinha, que é o modelo industrial. Até então, o Brasil estava só focado no quê? Na produção de café. Alguns historiadores vão dizer que, a partir de 1930, o Brasil começa a fazer a sua revolução industrial. Então, o Brasil começa a olhar mais tecnicamente para o desenvolvimento da indústria no país. Até aí tudo bem, pessoal? Deu pra ouvir com o telefone, senhor? Oi? Deu pra ouvir. É porque eu acho que o meu fone não tá funcionando o áudio. O que tu não ouviu? Tudo? Não, eu consegui ouvir, mas eu acho que tu não ouviu o que eu falei. Ah, não ouvi. Fala. Ah, não, eu só falei que eu entendi. Ah, bom, tá. Então vamos lá. Agora tem a segunda parte mais importante, porque se tu tem indústria, se tu tem trabalho, e se tu tem comércio, tu tem gente trabalhando na indústria, no comércio e, né, como vendedor, como trabalhador, tu tem que ter o quê? Leis trabalhistas, né? Então vejam bem, as leis trabalhistas, e aí eu gostaria que vocês anotassem do lado disso que está aqui, ó. Criação de leis trabalhistas, puxa uma seta para o lado e coloca na cidade. São leis trabalhistas para o trabalhador urbano. Não é para o trabalhador rural. Não é para o trabalhador rural.
aquele cara que trabalha com café, na plantação de açúcar, de cana, na plantação de algodão, né? Aquele cara que é vaqueiro, que trabalha com o corte, o boi de corte, que trabalha extraindo leite. Não é com esse cara, não é com o trabalhador rural, é com o trabalhador urbano. E detalhe, adivinhe só, o Brasil, nessa época, ele é 20% urbano e 80% rural. Ou seja, as pessoas estão mais no campo do que nas cidades. Então, as leis trabalhistas são leis para um trabalhador que é minoria no Brasil. Isso lá em 1930. Então, atenção, hoje, a maior parte da população brasileira vive onde? Hoje, nas cidades. A maior parte dos brasileiros vivem nos centros urbanos, hoje. Lá em 1930, 80% da população brasileira provavelmente vivia no campo. E 20% só viviam nas cidades. E é para essas 20% de pessoas que vão ser criadas as chamadas leis trabalhistas. O que vai ser? Vai ser importante isso? Pô, vai ser super importante. Vejam só. Antes, não existia um horário determinado de trabalho. Quer dizer, as pessoas trabalhavam 12, 15, 16 horas por dia. Sem nenhum tipo de planejamento. Hoje, as pessoas podem trabalhar 16 horas por dia? O que vocês acham? Não? Podem. Olha só, eu vou contar uma história. Eu tenho uma colega que é professora, tá? Ela trabalha de manhã numa escola, de tarde na outra escola e à noite em outra escola. Tu pode perguntar para mim que horas ela dorme, que horas ela come, né? Que horas ela vive. Porque, olha só, são 4 horas de manhã, 4 horas de tarde e 4 horas de noite. Aí tu vai dizer assim, ó, mas professor, eu posso não entender a história, mas matemática eu entendo. Se é 4, 4, 4, 3 vezes 4 não é 16. Mas e que horas ela planeja a aula? Que horas ela estuda para fazer a aula? E o tempo de deslocamento entre uma escola e a outra? E para corrigir os trabalhos? E para corrigir as questões? Né? Enfim, pessoal, mas hoje as pessoas trabalham 16 horas porque elas têm contrato de trabalho. E aí tem uma questão importante. Então, 8 horas diárias é o mínimo, perdão, é o máximo que um trabalhador pode trabalhar. Mas se ele trabalha mais, ele vai receber mais dentro do contrato de trabalho, porque ele vai ter um salário que é mínimo, vai ter direito à aposentadoria, ou seja, depois de um tempo do serviço ele vai se aposentar, ele vai ter direito a férias, então depois de 12 meses de trabalho ele tem direito a 30 dias de férias, e ele vai ter isso aqui, ó, estabilidade. Estabilidade é uma coisa que existia no governo Vargas e que vai até o governo militar, que era mais ou menos assim, ó. Se eu trabalhei 10 anos na rede Romano de educação, eu não posso mais ser demitido da rede Romano de educação. Isso existiu no Brasil até o regime militar em 1960. Então, foi criado por Getúlio Vargas. O que acontecia? As pessoas adquiriam uma certa estabilidade. Então, elas iam ficar naquele emprego até elas se aposentarem. Isso não existe mais para o trabalhador normal. Isso existe para o trabalhador, por exemplo, que é público. Então, alguns trabalhadores públicos têm a estabilidade. E aí, esses trabalhadores públicos que têm estabilidade, eles não têm fundo de garantia. Eles perdem o fundo de garantia porque, na verdade, eles são funcionários do Estado. E eles vão receber pelo Estado. Certo? Então, a criação das leis trabalhistas vai ser muito importante. E aí tem um ponto mais importante ainda das leis trabalhistas
que o Getúlio vai pensar? Que é isso aqui, ó. Sublinha aí, ó. Salário mínimo. O que é o salário mínimo? Gente, o salário mínimo é a garantia que tu tem que no final de 30 dias de trabalho, tu vai receber uma quantia de dinheiro. Essa quantia, ela é mínima para te sobreviver. Então, como é que vai ser feito? Qual a importância do salário mínimo para uma sociedade? Queria que vocês me dissessem. Qual a importância? A gente está com menos de 10 minutos de aula ainda. Eu queria que tu me dissesse qual é a importância do salário mínimo para a nossa sociedade. Acho que é autoexplicativo, né, Sor? É para sobreviver. É para sobreviver. Para o capitalismo, é fundamental. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu não tenho um salário que é garantido no final do mês, e sou um trabalhador, como é que eu vou comprar a prazo? Como é que eu vou adquirir as coisas, né? Tipo, vou comprar... Esse aqui é o controle do ar-condicionado. Vou comprar um telefone, né? Para comprar um telefone desses aqui, é muito caro. Eu vou ter que parcelar. Será que as lojas vão querer parcelar se eu não tenho garantia nenhuma que eu vou receber no mês que vem? Então, olha só, a criação do salário mínimo criou uma segurança para o consumo. Então, a criação de um salário que é mínimo, que o trabalhador vai receber no final do mês, criou para o trabalhador uma segurança de que ele pode comprar algo em 2, 3, 4, 5, 6, 12, 36 vezes. Porque ao final daquele mês, ele recebe o seu salário e uma parte do salário ele vai lá e compra alguma coisa para ele. Isso é bom não só para o trabalhador, mas isso é bom também para quem? Para o comércio. Isso é bom para a indústria, porque a indústria vai vender mais, o comércio vai faturar mais. Estão entendendo, pessoal? Então, a Sim. criação das leis trabalhistas vai dar mais segurança para o trabalhador, e isso vai fazer com que Getúlio Vargas seja visto como um cara muito legal, apesar dele ter dado golpe, apesar dele ter feito um governo extremamente autoritário. A população das cidades vão olhar para isso assim e vão dizer: nossa, o Getúlio é legal pra caramba. Ele criou leis trabalhistas, ele criou direito a férias. A gente não tinha. Ele criou um sindicato. Ele criou um salário mínimo. Vejam só que bacana. E isso, então, cria uma atmosfera em volta de Getúlio Vargas, que a gente vai conhecer daqui a pouco, como ele sendo o pai dos pobres. Mas essa frase, né, esse dito tem assim, ele era o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. E a gente já vai ver o porquê que ele era chamado de mãe dos ricos na próxima aula, certo? Então, olha só. Na próxima aula, nem todo mundo no Brasil estava contente. Nem todo mundo. Em São Paulo, 2 anos depois de Getúlio chegar ao poder, nós vamos ter uma revolta chamada Revolta Constitucionalista. Então, na semana que vem, as nossas aulas serão nos 2 dias. Serão na segunda e na sexta-feira. Certo? Então, essas aulas vão ser 2 dias seguidos, segunda e sexta. Vou tentar marcar para essa sexta, não sei se dá tempo ainda, não sei se a gente vai conseguir marcar para essa sexta, para a gente adiantar os nossos conteúdos. Mas a gente vai ver que em São Paulo a galera não vai estar contente com Getúlio Vargas. Nós vamos ter uma revolta chamada Revolta Constitucionalista. É uma revolta contra o governo de Vargas, contra a intransigência de Vargas, exigindo que o Brasil tenha uma Constituição. Tá certo? Ficou alguma dúvida em relação ao primeiro governo de Vargas, governo provisório? Não. Não, Sor. Tá legal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu fico aberto a perguntas. André, quer fazer alguma pergunta, André? Não,
Teu áudio tá fechado. Olha quem tá dando aula comigo aqui, gurias, ó. Que Chiquinha. amor! Que amor. Então tá. Tem uma boa semana chata essa, né? Com frio. Não saiam para a rua sem usar a máscara, né? E a gente se vê na próxima semana, então, em 2 encontros, tá bom? Eu deixei um recado lá na Iônica e eu gostaria que vocês passassem pelo WhatsApp para a galera, né? Que é o seguinte: os trabalhos, aqueles que eu pedi para vocês para entregarem no início do semestre agora, chamado de ponderações semestrais. Então, esse trabalho, eu gostaria que vocês me entregassem ele o quanto antes para eu poder ir lendo o trabalho, certo? Só que não esqueçam, eu coloquei um videozinho lá, coloquem no trabalho, coloquem o nome, é digitado, tá? Não é com foto, é digitado, digita o trabalho, responde as questões, coloca o teu nome, coloca o teu colégio, coloca a tua turma, né? E me manda isso pela Iônica, tá bom? Tá bem. Tá Então, bom. avisem a turma, por favor, aí também, para que o pessoal saiba disso. Um beijão, se cuidem, Tchau, a gente se vê. professor. Tchau. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau.